Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Multiverso dos Games, e vamos às notícias do dia. Exoprimal é o mais recente título da Capcom, e de acordo com os números da SteamDB, o jogo não conseguiu a melhor das estreias, e se tratando de um jogo multijogador, pensado como um serviço a longo prazo, os primeiros números não são animadores para a produtora. O jogo lançou em 14 de julho, e teve um pico de pouco mais de 4.500 jogadores nas primeiras 24 horas. No momento, pouco mais de 3.000 estão jogando na Steam. Entretanto, a Capcom e a Microsoft assinaram um acordo para lançar o jogo na Game Pass, e isso pode ajudar o número reduzido de pessoas que compraram o jogo na Steam. A SEGA foi novamente questionada sobre um possível Saturno Mini, e voltou a dizer que existe uma maior dificuldade no encolhimento do hardware. O presidente da SEGA disse a Famitsu que após 2 consoles mini de sucesso, não conseguem apresentar o Saturno como um terceiro console tão cedo, pois existem várias dificuldades relacionadas a esse processo. O Saturno tem um desempenho surpreendentemente elevado e é por isso que é difícil criar uma versão miniatura do console, mas a empresa está tentando maneiras de fazê-lo. Mas, isso vai levar mais tempo. No ano passado o produtor de hardware da SEGA disse que pensaram em uma versão mini do Saturno ou Dreamcast, mas avisou que o processo de produzir peças em versão mini é muito caro e tiveram que deixar a ideia de lado. A Microsoft venceu o processo movido pela FTC, Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, e poderá concluir a compra da Activision Blizzard por mais de 70 bilhões. No entanto, para isso ela precisa superar o bloqueio determinado no Reino Unido e chegar a um acordo com a CMA, Autoridade de Concorrência e Mercados britânica. Agora, com a vitória em mãos, a Microsoft concordou com a CMA em pausar as negociações para ver como a transação poderia ser modificada para atender às preocupações de jogos em nuvem da CMA. É importante relembrar que a CMA decidiu bloquear o acordo em abril, citando preocupações sobre a concorrência no mercado de jogos em nuvem. A Microsoft apresentou documentos no tribunal, nos quais revela que o seu acordo de 10 anos com a Nintendo abrange todos os jogos da Activision, e não apenas a franquia Call of Duty. Ela assegura que vai lançar os futuros jogos da franquia Call of Duty num console da Nintendo que ainda está em desenvolvimento, um sucessor do Switch que ainda não foi anunciado ao público, mas é esperada para 2024. Já para os consoles da Sony, a coisa já muda um pouquinho, e ao contrário do que fez com a Nintendo, o acordo se refere apenas aos jogos da franquia Call of Duty e não inclui os outros jogos da Activision Blizzard. Isso significa que novos títulos de séries como Crash Bandicoot, Overwatch e outros, podem ficar de fora do PlayStation. Segundo revelado, o acordo inicial abrangia todas as franquias da Activision Blizzard na PlayStation, mas terminava em 2027, e isto parece ter motivado a Sony a procurar um acordo mais longo e dentro de outros parâmetros. É bem complicado. Se o presidente da PlayStation não tivesse se intrometido tanto, as coisas não chegariam nesse nível. Já passou da hora deles reviverem a franquia Socom, assim como as franquias Resistance e Killzone. Mas isso é completamente compreensível, já que dados divulgados pela Sony comprovam que pelo menos 1 milhão de unidades vendidas do PlayStation foram adquiridas apenas com o objetivo de jogar a série Call of Duty. 6 milhões de donos do console dedicam pelo menos 70% de seu tempo aos jogos de tiro em primeira pessoa. Além disso, durante o ano de 2021, os jogadores de PlayStation dedicaram uma média de 100 horas mensais aos títulos da série Call of Duty. Outro detalhe é, a franquia COD gera 800 milhões de doletas para a Sony por ano apenas nos Estados Unidos. Continuando, de acordo com informações vazadas, a Microsoft está considerando vender alguns dos seus direitos de jogos em nuvem no Reino Unido, para alguma empresa terceirizada, como uma empresa de internet, jogos, telecomunicações e outras. Tudo isso, como forma de apaziguar os órgãos reguladores para que possam concluir sua fusão antes do prazo final de 18 de julho. A CMA apresentou uma extensão de sua investigação sobre o acordo, que deveria ser fechado no dia 18 de julho, mas foi estendido para 29 de agosto, provavelmente em resposta às novas negociações com a Microsoft. E também disse que pretende concluir a investigação o mais rápido possível e antes dessa data. A Microsoft, inclusive, já adiantou que caso a transação seja bloqueada no Reino Unido, eles consideram retirar a Activision Blizzard do território. Mudando um pouquinho de assunto, mas continuando com o Xbox. A Xbox aplicou uma correção para um problema que afetava os jogos de Xbox 360 em sua rede, o que permitiu resolver os erros que causavam problemas nas buscas por partidas, de jogos como COD.
Com os servidores corrigidos e online, jogos como Black Ops 1 e 2, Modern Warfare 2 e 3, registrassem um grande número de jogadores, o que são números impressionantes para o Xbox 360, hoje em dia. Black Ops 1 alcançou quase 124 mil jogadores. Black Ops 2, pouco mais de 11.500. Em Modern Warfare 3, foram quase 80 mil jogadores. Com isso, é fácil ver a força e popularidade da franquia. A Microsoft anunciou o serviço Xbox Game Pass Core, que substituirá o Games with Gold. De acordo com o comunicado oficial, o Game Pass Core, que toma o lugar do Games with Gold, terá todas as vantagens do antigo serviço, possibilitando acesso a modos online, mas também terá disponível um catálogo de jogos que, no lançamento, será composto por 25 títulos. Assinantes do novo Xbox Game Pass Core terão também descontos exclusivos para assinantes e mais ofertas por R$ 34,99 ao mês, ou R$ 199,99 ao ano. O Game Pass Core chega em 14 de setembro. Por outro lado, pra galera que ainda tá na espera do Diablo 4 por R$ 5, acho melhor desistir, pelo menos até segunda ordem. O presidente da Blizzard garantiu que Diablo 4 não será lançado na Game Pass, desmentindo os rumores de que o jogo chegaria no serviço. Ao responder um tweet que mencionava a disponibilidade do jogo no serviço de assinatura, após um suposto vazamento em um aplicativo de pagamentos, o presidente foi bem direto e respondeu: "Isso não está acontecendo." Com isso, encerrando por vez os boatos, jogando um balde de água gelada nos fãs e saindo numa boa. E essas são as notícias do dia. Então, se você gostou, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, ou deixe um comentário, isso ajuda demais. O canal acabou de fazer 1 ano e eu só tenho que agradecer a todos vocês que estão dando essa força e nos acompanham desde o início. E não esqueçam que vai rolar sorteio, fiquem ligados. Valeu, até a próxima!